Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre as carreiras policiais, sobre as etapas dos concursos das carreiras policiais. E olha só, para isso eu vou contar a vocês como que foi minha trajetória em uma etapa de concurso, melhor, em um concurso em específico que eu passei, e vou detalhar para vocês, até para vocês que têm certa dúvida sobre como funciona cada etapa. Olha só, eu vou utilizar como base o concurso que eu passei, o concurso do Senado Federal para policial legislativo do Senado Federal. E eu quero avaliar com vocês as etapas do concurso, para que assim vocês primeiro conheçam como que funciona cada etapa, porque o concurso do Senado Federal para policial seguiu a regra das etapas, como assim, teve exames médicos, psicotécnico, o teste físico e também a avaliação da vida pregressa. E também eu quero contar um pouquinho sobre como eu me preparei mais especificamente para esse concurso, para fazer as etapas, ok? Então vamos lá! Olha só, no concurso do Senado Federal em 2022 havia estas etapas. Tinha a etapa da prova objetiva, né, que a gente já está acostumado, a prova discursiva, e aí chegava as etapas que muitas das vezes são mais específicas para as carreiras policiais. Há também etapas como essa em outros concursos, não todas, como o TAF, tudo e tal, porém há também outros concursos, mas vamos nos conter aqui somente as carreiras policiais e mais especificamente nesse concurso do Senado Federal. Olha só, e aí após a prova discursiva havia o exame de sanidade física e mental, o teste de aptidão física, exame psicotécnico e sindicância de vida pregressa e investigação social. Para quem se identificava como negro, por exemplo, temos aqui a outra etapa de heteroidentificação. E vamos lá, a primeira etapa, prova objetiva e discursiva, aqui tudo ok, nada de novo. Tínhamos aqui as matérias, logo depois a prova discursiva, estava aqui. Após a prova objetiva e discursiva, quem passasse nessas etapas iria para o exame de sanidade física e mental. Que exame é esse? Exame médico. Como assim? Em que você vai fazer alguns exames médicos e entregar à banca para saber se está tudo ok com você. Olha só, quais eram os exames que era para fazer nesse concurso? Nós tínhamos exames laboratoriais, que eram estes aqui. Nós tínhamos também os neurológicos, cardiológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, nossa, que nome difícil, de estado mental, que é um laudo feito por psiquiatra, pulmonar, ortopédico e ecografia do abdômen total. João, esses exames eu sempre vou fazer eles em concurso de carreira policial? Não, não sempre. Como assim? Há concursos que cobram bem menos e há concursos de carreiras policiais que o exame médico não entra necessariamente na etapa do concurso, como por exemplo o concurso da Polícia Penal do DF. E os exames médicos para a PPDF são pedidos, são cobrados já após a nomeação, como exame admissional, vamos dizer. Mas a regra é ter exame médico como etapa de concurso de carreira policial. E olha só, João, você faz esse monte de exame, entregava à banca e depois disso, era assim, eu fazia todo o exame, na época eu não tinha plano de saúde. Se não me falha a memória, deu coisa assim de R$ 2.500 esses exames. Infelizmente, muita grana, muita grana. E, João, é porque é concurso do Senado? Não. A concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, acho que eu gastei R$ 1.900 na época, isso em 2022. Então, gasta muito, ainda mais quem não tem plano de saúde. É a parte ruim das etapas das carreiras policiais. Mas, enfim, após fazer esses exames, entregávamos à banca organizadora, beleza? Aí tem um médico oficial deles, a junta médica deles, não é a do Senado Federal, neste caso é propriamente uma junta médica da banca e confere se está tudo ok conforme o edital. Mas João, como assim confere se está tudo ok? Vou mostrar para vocês o seguinte, olha só. E aí, após enviar estes exames à junta médica, eles iriam conferir se não havia nenhuma condição incapacitante para você exercer o cargo e que capacitação, melhor, que condição incapacitante é essa? Aqui, em outro edital, mostrava o que você não poderia ter, vamos dizer. Como assim? Olha só. Olha o que diz aqui. São condições clínicas, sinais ou sintomas que eliminam o candidato do concurso público, se considerados incapacitantes para o exercício do cargo. Vou dar um exemplo a você. Se você tivesse hipertensão pulmonar, seria uma condição incapacitante. Então, você não poderia conseguir passar nessa etapa do concurso e aí, por consequência, ser eliminado. Outra coisa também, se você tivesse, sei lá,
Aqui, se for isso aqui, que era um medo meu na época, melhor na época não, eu tinha receio, porque na época que eu estudava eu sempre ficava muito corcunda, eu tinha receio de ter escoliose, aí eu falava, caramba, se eu tiver escoliose, mas não tinha essa condição grave, então é algo que eu ficava de olho. Oftalmológico, se a acuidade visual for 20/40 em ambos os olhos, enfim, aqui há coisas que podem te eliminar. E João, meu Deus do céu, agora, olha só, vou voltar aqui para vocês. João, meu Deus do céu, então eu tenho que saber tudo antes de fazer o concurso das carreiras policiais, porque senão eu posso ser reprovado no exame médico. Vamos lá, calma, pequeno gafanhoto. Primeira coisa, infelizmente, se você já sabe que você tem alguma condição incapacitante, como por exemplo problema de coração, problema de coluna ou alguma outra coisa, aí infelizmente, dificilmente a sua chance de reprovar numa etapa de exame médico pode ocorrer. Só que isso é muito, mas muito difícil. Como assim, João, é difícil reprovar? Não, não é que é difícil reprovar. É difícil você ter uma condição incapacitante, porque embora tenha essa porrada de coisas aqui, não significa que você provavelmente vai ter uma, ou são doenças já um pouco mais graves, pessoal. Não é qualquer coisa que elimina aqui, entendeu? Embora tenha esse monte de nome, não é qualquer coisa. Por exemplo, igual eu falei, eu tinha um medo de escoliose e nunca me eliminou em nada. E minha coluna é correta, embora eu ache que eu seja um pouco corcundo, mas não interfere em nada. Então, é só coisa na nossa cabeça. Não defina se você vai estudar ou não para as carreiras policiais com base nisso. Claro, você tem que se conhecer. Você tem que saber se você tem uma doença grave ou não. Se não tiver, se nunca descobriu, não vai ser agora, tá bom? Eu tenho que colocar nas mãos de Deus também, claro, mas não fique com a pulga, não fique com tanto medo dessa etapa, porque infelizmente muitos acabam desistindo por causa disso. Então, não seja essa pessoa. Beleza, voltando aqui, vamos agora para a próxima etapa. Fez os exames médicos, deu tudo ok, vamos lá para a próxima etapa. Até havia aqui, ó, eu pensei que só tinha no outro digital, mas não, aqui também mostra as condições incapacitantes. Por exemplo, se comprovar que você usa drogas ilícitas, você em concurso de carreira policial, você é eliminado, dentre outros. Tá vendo que é uma exceção, aqui não necessariamente você tem uma doença, mas você escolheu usar drogas e aí pode ser eliminado por causa disso. Continuando. Próxima etapa, a etapa maravilhosa, o TAF, o teste de aptidão físico. Aqui há uma variação muito grande. Como assim? Há concursos em que o TAF é de uma forma, há concursos que o TAF é de outra forma, é bem variado, mas em regra sempre tem esses aqui, sempre tem a corrida, muitas vezes tem abdominal e muitas vezes tem a flexão, melhor, a barra, em que os homens pegam a barra, e o negócio é a mulher, é aquela que tem que sustentar, esqueci o nome exatamente, mas aqui você tem que manter em cima da barra. E o abdominal e o teste de corrida, que é em regra 12 minutos, 2.400 para homens, 2.200 para as mulheres, sempre fica mais ou menos essa variação. Quando muda é 100 metros, 200 metros, mas enfim é mais ou menos isso. Nesse concurso do Senado, por exemplo, já mostrava aqui, para os candidatos do sexo masculino foram 5 flexões em barra, na barra fixa, ou seja, 5 flexões, assim. 25 abdominais em 1 minuto, 25 flexões em 1 minuto e a corrida de 2.400 metros percorrida em 12 minutos. Para as mulheres, nós temos aqui também 15 segundos na suspensão na barra fixa, 20 flexões em 1 minuto, 15 flexões de braço em 4 apoios, ou seja, mão, joelhos no solo, em 1 minuto e corrida de 2.000 km. Opa, porra, 2.000 km, 2.000 metros, Deus é mais, 2 km, 2.000 km, Deus é mais, vai virar o Brasil. Enfim, fez o TAF, passou. Qual é a outra etapa que tem? Exame psicotécnico, isso mesmo. O exame psicotécnico é um exame mais subjetivo. E eu quero conversar com vocês acerca disso. O exame psicotécnico, ele causa muito medo no pessoal também. Por qual motivo? Ah, João, são testes que são testes malucos, que cobram... Pessoal, olha só. O psicotécnico... Primeira coisa, se você já fez um exame para CNH, por exemplo, inclusive para as carreiras policiais em regra, é uma exigência você ter CNH. Se você fez aquele exame de CNH palográfico e já teve contato alguma vez com algum exame psicotécnico, que inclusive que eu aconselho você procurar na internet, buscar saber quais são, o que costuma cobrar, você vai perceber que dá para fazer tranquilamente. Se você já tiver treinado, se você já tiver uma noção de como é o teste, meu conselho é pesquise na internet, pesquise no YouTube, pesquise
Converse com pessoas que já passaram, principalmente isso. Essa é a melhor dica que eu dou. Converse com alguém que já passou, que já fez um psicotécnico, porque você vai ver que ela vai te indicar ali mais ou menos como fazer e você vai perceber que não é esse apavoro todo, tá bom? Claro que tem que treinar antes, melhor, tem que conhecer melhor antes, porém você pode muito bem estudar ali por um tempo, fazer o psicotécnico e dar tudo certo. Não fique achando que é uma etapa de outro mundo, tá bom? Só não menospreze. Nenhuma etapa você vai menosprezar. Nenhuma etapa você vai menosprezar. Então, você não menosprezando essa aqui, você não vai ser eliminado, basta ter calma. Claro que há exceções. Você talvez, se você já está no mundo dos concursos ou já escutou outras pessoas, você vai saber, X pessoa foi eliminado no psicotécnico, teve concurso de uma polícia que eliminou 20% dos candidatos, 30% dos candidatos. Infelizmente, isso já não entra mais no mérito do candidato, mas sim a forma como foi aplicado o psicotécnico foi ruim. Então, infelizmente, isso já foge do nosso controle. O controle que você tem que fazer é estudar antes, buscar saber como funciona e chegar lá no dia calmo, tranquilo, que assim você consegue ser aprovado nessa etapa. Partimos então agora para a próxima etapa. Depois de fazer o psicotécnico, tem a sindicância de vida pregressa e investigação social. É a famosa avaliação de vida pregressa, em que você vai enviar uma porrada de documentos. Olha só, olha a quantidade de documentos que tem que enviar. Ficha de informações pessoais, que é uma ficha que eles mandam para você preencher. A identidade. Vou pular para os outros documentos, que é o quê? Certidão de atestado de folha antecedente, certidão de quitação eleitoral, certidão de ofícios, certidão, porrada de certidão, um monte de coisas. Então, se você tem algum problema na justiça, ou já teve algum problema na justiça, aí é problema. Agora, se você nunca teve nenhum problema na justiça, não tem nada, não tem, nunca matou ninguém, nunca roubou, enfim, você não vai ter problema com isso, tá bom? E há uma dúvida que o pessoal tem, João, eu tenho dívidas em meu nome, eu tenho financiamento, eu tenho não sei o que, meu nome tá sujo, isso vai eliminar? Não, pessoal, não elimina, tá bom? Não elimina o nome estar sujo, tá bom? Então, se você tem um nome sujo, não se preocupe com isso. Claro que há exceções, se for, vamos supor, você fundou uma empresa e você deu um calote ou você entrou em falência, não pagou funcionário, algo do tipo, enfim, isso aí já é algo extremo. Mas se não, não se preocupa, novamente, vida pregressa não é algo que costuma eliminar, tá bom? A não ser se você tem algo de errado em sua vida. Aí foge, né? Aí o problema já não é do concurso, o problema vai ser seu. Mas enfim, nesse concurso do Senado em específico, voltando para cá. Nesse concurso do Senado em específico, não havia, havia somente essas etapas. Terminou isso aqui, você vai ficar ou dentro das vagas ou no cadastro de reserva, e aí os excedentes neste concurso foram eliminados. Ótimo. Essa é a galera que ficou Aí a galera que passou em todas as etapas ficou esperando agora a nomeação. Ótimo. Mas, João, e o curso de formação? No caso do Senado Federal, do concurso do Senado Federal, o curso de formação você faz após ser nomeado. Então, o curso de formação você já é policial, você já é nomeado. Há outros concursos que não, por exemplo, novamente o concurso da Polícia Penal do DF, a PPDF. Eu fiz as etapas, passei no concurso e nós, né, fizemos os aprovados, fizemos o curso de formação antes de ser nomeado. Então, o curso de formação fazia parte das etapas do concurso público. Então, o curso de formação é o quê? Como se você que está entrando agora nas carreiras policiais, é a melhor coisa que tem. É o momento em que você acorda às 5 da manhã, vai dormir muitas vezes, talvez ali 11, meia-noite, e vai cheirar, no caso Polícia Penal do DF que ocorreu, você vai cheirar gás de fumaça, vai fazer revista em preso, vai entrar em forma, vai cantar Charlie Mike, é muita coisa legal. Então, não duvido, é legal, é bom pra caramba. Eu não falei na animação toda porque eu me veio na cabeça, caramba, foi uma época assim meio sofrida, mas foi uma experiência assim que não tem, pessoal, é uma experiência que eu não tenho palavras para descrever. Isso é fato, é muito, mas muito, muito legal o curso de formação. Espero que você consiga fazer o seu, tá bom? Então, o curso de formação às vezes está previsto como etapa do concurso, às vezes não. Chegamos, portanto, ao fim. Eu espero que eu tenha pelo menos clareado um pouquinho a sua cabeça acerca de como funcionam as etapas do concurso, contei um pouquinho de como eu fiz essas etapas,
como ocorreu comigo, claro, essa é a minha visão, não detalhei, talvez eu detalhe mais nos próximos vídeos, como eu treinei, por exemplo, para o TAF, como eu treinei, como eu fiz os exames médicos, isso aí fica para uma próxima conversa, um próximo vídeo. Caso você tenha tido alguma dúvida, basta mandar mensagem, inclusive, se você já está aqui até agora, pô, vamos ser sinceros, e se inscreva no canal, curta o vídeo, pode ter falar devagar, curta o vídeo e ative o sininho, porque sempre estarei aqui falando de concurso, falando como foi a trajetória, dando dicas e estratégias para que você também consiga a sua aprovação e consiga o quanto antes viver aquilo que você tanto sonha. Então, te espero na próxima e até já!